Montezuma. Fiquei na frente de vocês, né? Então vamos lá, ó. Montezuma. Legal? Montezuma. Era o rei. Vou botar uma coroinha aqui, ó. Ele era o rei. Montezuma era o rei, o imperador do Império Azteca. Certo? E o que acontece? Quem foi o cara que derrubou esse Império Azteca? Um espertalhão, um cara muito inteligente, sabe? Embora fosse um aventureiro, ele era de família, Hernán Cortés. Ele era de família nobre, mas era pobre, sabe? E ele tentou estudar, não conseguiu, acabou entrando para a Armada, ficou como secretário, veio para Cuba para trabalhar em Cuba, certo? Lá em Cuba ele conseguiu uma grana emprestada e armou um exército para entrar no México. Vamos colocar aqui, certo, o nome dele, Hernán Cortés. Esse é o cara. É Hernán Cortés, o conquistador do México. Hernán Cortés. Não é com Z, é com S. Cortés. Hernán Cortés. Certo? Esse Hernán Cortés, ele saiu de Cuba com 500 soldados. E 11 barcos. Era uma expedição respeitável. 500 soldados, 11 barcos, e ele entrou, certo, no México. Entrou para conquistar mesmo, sabe? E lá no México, ele conheceu uma mulher chamada Malinche. Malinche, vou colocar o nome dela aqui, porque as mulheres são importantes. Malinche. Malinche, ela era uma asteca que falava o espanhol. Então ela servia de intérprete, né? Agora, o que acontece com a Malinche? Virou amante. Essa é a visão romântica de Malinche e Hernán Cortés. Amante do Cortés. Ela virou amante do Cortés. E como amante do Cortés, ela deu o pulo do gato para ele. De como que ele devia agir, sabe? Deu umas boas orientadas para ele. E ele era um cara muito inteligente, porque os caras da Espanha, eles eram todos arrogantes, sabe? Fala em nome de Jesus, e vinha dando bordoada, e vinha batendo. O Cortés não. O Cortés era um cara inteligente. Utilizando a Malinche, que era intérprete, ele foi aliando os inimigos, ele foi identificando os inimigos dos astecas e foi aliando a ele, certo? Foi conquistando amigos, né? Foi conquistando amigos. A partir daí, ele foi fazendo acordos. Vamos colocar aqui, olha, que ele fez acordos. Ele fez acordos com tribos indígenas que apoiaram ele, deram soldados para ele, sabe? Então isso foi muito importante. E com isso, certo? Ele invadiu. Com isso, ele invadiu o Império Azteca. Primeiro ele invadiu. E o que acontece? Ele tentou fazer um acordo, o Montezuma
tinha meio medo dele, porque achava que ele era um deus que vinha para destruir o Império Aztecas, o que era verdade, né? E, a princípio, depois ele usou da amizade com Montezuma e sequestrou Montezuma, certo? Aí os espanhóis entraram dentro da capital e, o mais importante, eles trouxeram doença para os astecas. Os astecas eram o mesmo problema dos índios brasileiros, eles não tinham anticorpos contra a doença, e eles propagaram varíola no meio do império do povo asteca, sabe? E como eles, embora os astecas fossem muita gente, os espanhóis eram soldados e eles eram, as armas dos soldados eram muito mais avançadas do que as armas dos astecas. Certo? Os soldados, o Cortés tinha canhão, tinha bestas, né? aquelas armas de jogar flecha que eram muito rápidas, sabe? E, em suma, tinha os índios inimigos, que ele conseguiu levar os inimigos dos astecas do lado dele. E, em suma, ele entra e ele acaba dominando o Império Azteca. Certo? A partir daí é criada o Império de Nova Granada, Nova Espanha, com ele como vice-rei. Certo? Fica riquíssimo, riquíssimo. Certo? E ali se descobre ouro e prata à vontade, né? E aonde dá a riqueza dos espanhóis. Então nós falamos aqui das conquistas, da conquista do México e da conquista, primeiro da descoberta do Cristóvão Colombo, que a gente chama de descoberta, mas é conquista, né? A conquista do México pelo Hernán Cortés, né? E agora nós vamos ver como era dividido o Império, como é que ficou a divisão do Império da colônia espanhola na América, né? Agora chamada Nova Espanha, né? Então nós vamos ver o seguinte, a divisão da colônia espanhola na América. Vou até trocar a canetinha aqui, vou pegar uma canetinha preta. Vamos colocar aqui, ó, divisão das colônias espanholas. Gente, essa é a divisão das colônias espanholas na América, certo? Você vai ver New Espanha, Nova Espanha, New Granada, Nova Granada, por aí vai. Divisão das colônias espanholas. Ao contrário de Portugal, que manteve o Brasil como um império, como uma colônia só, a Espanha dividiu as colônias dela em pedaços, certo? Então nós vamos ter, primeiro, a colônia de Nova Espanha. Essa colônia é o vice-reino. O vice-reino de Nova Espanha. Esse vice-reino é o vice-reino criado pelo Hernán Cortés, né? E pegava ali a região do México. Volto a te dizer, as fronteiras não são as como são de hoje. O México ia até lá, Califórnia, Texas, Novo México, América Central, entendeu? Completamente diferente. A gente fala México para a gente ter uma referência, tá bom? Muito bem. Depois a gente tem o vice-reino do Prata. O vice-reino do Prata. O que era o vice-reino do Prata? Era o vice-reino que é um país que eram banhados pelo Rio do Prata. O que seria hoje o Paraguai, a Argentina e o Uruguai, que antes era chamado de Cisplatina, né? Então aquilo ali era um outro vice-reino, tá bom? E a gente tem o vice-reino de Granada, Nova Granada.
vice-reino, Nova Granada. Esse vice-reino de Nova Granada ficava mais ou menos ali onde é a Colômbia, onde é a Bolívia, uma parte da Venezuela, uma parte do Panamá, aquela região ali, tá bom? Como eu disse, não era como é hoje, a divisão dos países, eram diferentes, mas era aquela região ali, Nova Granada, vice-reino de Nova Granada. Você tem também o vice-reino do Peru. Vice-reino do Peru. Por que o vice-reino? Por que o Peru tinha um vice-reino próprio? Porque o Peru tinha prata, né? Dos Incas. Então, a prata era uma riquíssima. Então, eles criaram um vice-reino só para isso. Legal? Depois, a gente tem, eles têm também capitanias. Vou colocar aqui, ó. Capitanias. Capitanias não era vice-reino, era comandada por um capitão, nomeado pelo rei, certo? Quais eram as capitanias? Era o Chile, Cuba, Venezuela, e Guatemala. Guatemala. Essas eram as capitanias, né? Tanto que o Hernán Cortés saiu da capitania de Cuba, né?